Você já baixou um aplicativo para Linux na internet e veio um arquivo .deb e você não fazia a mínima ideia do que fazer com ele? Pois bem, no vídeo de hoje eu vou te mostrar várias maneiras de instalar esse aplicativo em .deb no seu sistema e é bem mais simples do que você imagina. Primeiro vamos entender o que é esse tal arquivo .deb. Basicamente, ele é um formato de arquivo utilizado para instalar programas em distribuições baseadas em Debian. Ou seja, você consegue instalar um aplicativo .deb no Debian, Ubuntu, Zorin OS, Linux Mint, Pop! OS e várias outras distribuições. E para instalar esse pacote, existem diversas maneiras. É muito provável que na sua distribuição, a dar duplo clique no arquivo .deb, ele já abra um aplicativo capaz de instalar tranquilamente. Mas em algumas distribuições, como as versões mais recentes do Ubuntu, por exemplo, por padrão não existe nenhum aplicativo instalado capaz de fazer isso. E aí, você pode baixar um novo aplicativo para realizar essas instalações, e agora eu vou te mostrar algumas dessas opções. Se a sua distribuição vem com a loja GNOME Software instalada, ela é capaz de instalar as aplicações em .deb. É só você clicar com o botão direito, selecionar Abrir com e selecionar a opção Instalação de Programa. E pronto, ela vai abrir o pacote na loja. Feito isso, é só clicar em instalar, digitar a sua senha e ele já vai instalar tudinho para você. É bem simples assim. Já, se você utiliza uma distribuição com KDE Plasma, a loja que vai vir instalada no seu sistema é a Discover. Assim como a GNOME Software, ela também é capaz de instalar aplicações em .deb. Para instalar, você só precisa também clicar com o botão direito no arquivo, em Abrir com e selecionar a Discover. Aí na loja você clica em Instalar, digita a sua senha e espera o processo. Depois disso, é só clicar em iniciar e usar a sua aplicação normalmente. Se você não tiver nenhuma das duas lojas no seu sistema, ou se você simplesmente não quer instalar através da loja por algum motivo, existem algumas outras aplicações capazes de instalar esse tipo de pacote. Uma das mais famosas é o GDeb. Mas aí você me pergunta, mas como eu instalo o GDeb se eu já não tenho um aplicativo para instalar essas aplicações? E aí você tem duas maneiras. Ou você pode instalar através da loja que veio na sua distribuição, ou se você não encontrar por lá, você pode recorrer ao terminal. Para isso, você pode abrir a janela do terminal e digitar sudo apt install gdeb. Basicamente, esse comando vai utilizar o apt, o gerenciador de pacote das distribuições baseadas em Debian, para instalar esse pacote gdeb. Feito isso, a aplicação vai aparecer no seu menu de aplicativos, e aí você pode instalar o arquivo .deb de duas maneiras. Ou abrindo através do arquivo, da mesma maneira que você faria na GNOME Software e na Discover, ou abrindo o GDeb e indo em Arquivo, Abrir e selecionar o pacote que você quer instalar. Depois, é só clicar em Instalar pacote, digitar a sua senha e deixar a aplicação realizar o processo dela. Uma outra aplicação parecida com o GDeb é o Edge. O problema dessa aplicação é que ela só está disponível de maneira fácil no Pop! OS. Se você estiver utilizando essa distribuição, ela é uma ótima opção. Se não, você vai ter que usar uma das outras alternativas que eu citei aqui, que também são ótimas. A única diferença entre elas é o visual mesmo. Diferentemente do GDeb, o Edge ele já vem instalado no Pop! OS, então você não precisa fazer nada para de fato instalar essa aplicação. Mas depois, para você instalar o arquivo .deb, você tem duas maneiras. Ou você pode fazer aquele exato mesmo processo de clicar com o botão direito no arquivo e abrir com Edge, ou você pode abrir já o aplicativo Edge, selecionar o arquivo .deb e arrastar até a janela do Edge e depois fazer o processo de instalação normalmente. Por último, se você estiver se sentindo mais aventureiro, você pode instalar o pacote pelo próprio terminal. Existem basicamente duas maneiras de instalar um pacote .deb através do terminal. A primeira é utilizando o pacote dpkg. Para isso, você vai abrir um terminal e digitar sudo dpkg-i, onde esse "-i" significa instalar, e aí você pode ou digitar a localização do arquivo, ou mais fácil ainda, simplesmente arrastar o pacote para o terminal, que ele vai colar a localização certinha. Aí é só você dar Enter e instalar o pacote. Caso a instalação dê algum erro de dependência, você pode depois digitar o comando sudo apt install-f para corrigir as dependências quebradas. Uma outra maneira é instalando pelo próprio gerenciador de pacotes apt. Para isso, é só você digitar sudo apt install e aí mais uma vez você pode arrastar o arquivo .deb para o terminal para colar a localização e aí apertar Enter. E pronto, ele vai instalar o pacote para você.
Agora você já sabe 5 maneiras diferentes de instalar aplicações em .deb na sua distribuição. Um outro formato de aplicação muito popular no Linux é o Flatpak, e você pode aprender a instalar em praticamente qualquer distribuição nesse vídeo que está aqui do lado. Eu te vejo lá.